Nesse segundo bloco do programa Odonto Prime, a gente vai mostrar mais um caso para vocês de um tratamento que também foi realizado em partes, digamos assim, né? Então vamos lá. O que acontece nesse caso? Essa paciente, então, veio procurar o consultório e a nossa clínica da seguinte forma. Ela veio, então, descontente com essa sua parte superior. O único aqui detalhe, uma observação importante, ela recém fez no seu dentista, anteriormente, esse trabalho inferior. Só que ela também não tinha ficado aí tão contente com o trabalho, mas o foco neste momento do que eu vou apresentar para vocês agora, exatamente, vai estar envolvendo mesmo aqui a parte superior. E vocês vão ver aí no decorrer do bloco que a gente teve aí necessidade de mexer também na parte inferior. Então o que a gente percebe aqui? Essa paciente, então, ela tinha falta já de alguns dentes aqui nessa região posterior. Aqui na região anterior ela já tinha essas coroas e a gente percebia já desadaptação, o que gera aí essa linha aí próximo entre o dente e a gengiva que incomoda, fica feio, dependendo do sorriso aparece bastante. E aí a gente também já vê um contorno da gengiva um pouquinho já diferenciado do que fosse de uma gengiva mais sadia. E nessa região posterior aqui ela tem mais 3 dentes, que a gente vai ainda mostrar para vocês que houve aí problemas que ele tinha aí periodontais, que houve então a necessidade também de serem extraídos. E aí com o que a gente se deparou? Tanto nessa região aqui, como nessa aqui atrás, o paciente logicamente quer fazer essa reabilitação e aí fazendo uso dos implantes, só que a gente teve que antes disso, ou no caso dela no mesmo momento, para poder dar um implante de um tamanho um pouco mais confortável, que gere aí uma longevidade no tratamento, a gente teve também fazer uso de lançar mão dos tratamentos com enxerto no seio maxilar dos 2 lados. Então aí, uma prótese que ela já está fazendo aqui provisória, tá? Então nessa região anterior já foi feita a remoção daquelas coroas que ela tinha, já foi feita a extração daquele dente e aí nessa etapa do tratamento ela está fazendo uso dos provisórios. Até para ter uma boa cicatrização gengival, porque como estava inflamada aquela gengiva por causa da infiltração das próteses, ela reclamava, então já foi feito esses provisórios para a gengiva dar uma boa cicatrizada também. Vou passar para vocês aqui rapidamente, então 3 implantes instalados e o enxerto lá na região do seio maxilar, isso de um lado do paciente e aqui a mesma coisa se repete do outro lado. Então, Só um pouquinho, nem todos os casos, né, a gente pode executar implantes e enxerto no mesmo momento. Mas no caso dessa paciente, ela ainda tinha um rebordo residual favorável, então a gente pôde realizar as 2 coisas no mesmo momento, mas depende muito do planejamento e de cada paciente. Tem que ter ali pelo menos uns 3 milímetros para que a quantidade, vamos supor que eu queira colocar um implante, vamos supor de uns 10 milímetros, eu tenho que ter pelo menos uns 3 milímetros para que esse implante fique estável e aquele remanescente dele que não tem contato com nada, estaria no vazio do seio maxilar, então a gente preenche com enxerto, tá? Então aqui já antecipando um pouquinho, caso aqui superior então todo concluído, então as próteses definitivas nos dentes anteriores e aí já também as próteses nos dentes posteriores. Então também sobre implante e logicamente aqui na frente sobre dente. E aí, como a gente comentou, naquele momento ela não queria mexer, porque também tinha recém feito a prótese inferior e a gente então acabou concluindo dessa forma. O que a gente vai mostrar para vocês agora é da importância que vocês têm que ter aí em casa na hora de fazer a procura ou de pesquisar alguma coisa, sempre levar em consideração os materiais que estão sendo utilizados nos trabalhos. Como tudo hoje em dia tem marca e tem modelo, nessa área também existe. Então, aí está aí a possibilidade de dentes, que existe uma infinidade de tipos e modelos de implantes. Então, a pessoa hoje em dia tem que saber o que está sendo utilizado para poder acreditar no seu tratamento e também fazer ele valer a pena e, logicamente, ter uma longevidade e uma durabilidade. Então, a paciente por si só, quando terminou esse caso no seu dentista anterior, já não tinha gostado porque tinha algumas coisas que esteticamente ela não gostava. E aí, num período, quanto é que tempo foi mais ou menos? De 4 anos. De uns 4 anos, olha o que aconteceu. Mesmo que a pessoa aí fizesse uso de uma escovação muito severa, que houvesse um desgaste muito grande, mesmo assim, com bons materiais, não chegaria nessas condições. Até para ver o quadro de cima, né, o tratamento que a gente fez em cima, estava totalmente intacto, né, perfeito, e a parte inferior deteriorou, né, dessa maneira. Então, assim, cuidem bem, prestem bem atenção e sempre que forem procurar aí seu profissional, sempre exija e tente saber do que está sendo feito e do que está sendo utilizado nesse trabalho. Então, como a gente percebe, tinha os encaixes, mas toda essa adaptação e, logicamente,
contorno às vezes pode se perder em função do tempo e da reabsorção que existe normal do organismo, mas não isso aqui que está acontecendo com a prótese dela, tá? Uma vista oclusal, desgaste bem severo até no próprio dente. Outra coisa que acontece aqui, nessa região anterior, a gente percebe uma perda bem grande, às vezes a quantidade pouca de material deixa ali a região mais frágil, então gera fraturas e vai gerando aí cada vez mais problemas. Prótese removida, a gente não precisa nem falar nada, quase não consegue mais identificar o que era dente e o que era para ser aí o tecido gengival da prótese. Então o que a gente fez? Fez uma nova moldagem, então como a gente já havia tirado ali, e para tirar acaba sendo fácil, a gente talvez aqui faria, tendo o caso desde o início, um posicionamento novo dos implantes, eu estaria colocando ele em outras posições. Não colocaria 5, colocaria 4, porque aqui a gente que era percebe suficiente, que né? Estão muito apinhados, às vezes pode criar uma dificuldade, às vezes, para higienizar, mas nesse caso aqui a gente não teria por que ou colocar mais implantes e nem mesmo tirar implante para gerar outro trauma para essa paciente. Então a gente manteve os implantes e fez aí todo um trabalho como se fosse agora fazer uma reabilitação nova, tipo protocolo sobre esses implantes. Então a gente vê aí dessa moldagem a partir de um guia, esse guia que a gente vem comentando em todos os programas aí, é feito a partir daquela prova dos dentes que a gente faz lá no começo. A prova agora já feita sobre a estrutura metálica que está acoplada sobre os implantes, e aí logicamente ela tem o molde aqui da parte superior, que é aquele molde de um trabalho já de 4 anos atrás que vem se preservando em função dos seus cuidados e assim por diante. Uma vista lateral, do outro lado também, então a gente sempre checando muito bem aí a parte de oclusão para que não gere nenhum tipo de desvio depois na sua mastigação, ainda mais que o paciente tem aí dentes naturais ou dentes fixos na parte superior, não naturais, mas fixos em cima, então que não geram nenhum tipo de mobilidade, diferente de quem às vezes faz uso de uma dentadura. Uma vista aí do trabalho vindo do laboratório. Esse material que vocês estão vendo aqui na parte incisalzinha do dente é para checar fielmente, bem fino mesmo, o ajustezinho do contato com os dentes superiores. O trabalho então vindo concluído, esses detalhezinhos que a gente tenta descaracterizar um pouco, que é uma prótese, para poder deixar umas características aí um pouco mais naturais. Sempre a gente tenta aqui fazer a caracterização do tecido gengival que fique mais próximo do natural e da sua própria gengiva. Mesmo com a posição dos implantes não estando ideal, pelo menos não seria a opção dos implantes que a gente faria, né, Gia? Mas a gente conseguiu reabilitar de uma maneira satisfatória mesmo assim. Com certeza. Até porque ainda mesmo naquela posição os implantes ficaram bem, uma posição fácil, tanto para fazer o dentista poder tirar, fazer a revisão sem problema nenhum. Fechado já que aqueles orifícios que tem os acessos para a colocação dos parafusinhos e prender sobre os implantes. E aí então o caso concluído. Então agora ficou uma foto bem próxima e bem focada, como a gente vê aqui, toda a manutenção e o cuidado que houve aí já de um trabalho de reabilitação com essas coroas sobre implante ou sobre dente de porcelana, e aí embaixo uma prótese de protocolo nova, tá? Totalmente um outro acabamento, os materiais e os dentes que a gente acaba utilizando, principalmente o dente, que é o que mais dá características próximas do naturais, são esses dentes dessa marca que a gente acaba utilizando da Ivoclar, e que vale a pena investir nesse tipo de coisa para que o trabalho também tenha uma boa durabilidade. Uma durabilidade maior, tá? Então aí tá, o trabalho que a gente tinha aí lá do começo do seu tratamento há anos atrás, com a parte aqui em cima concluída, nesse momento não havia sido feito nada e agora então a gente mexendo, então vocês percebem aí uma grande diferença.